meus irmãos, desde que nós possamos pensar no início da humanidade, existe sempre a mediunidade. No começo, com o primitivismo, acontecia fatos terríveis em que se atribuía a casas mal assombradas. Falava em almas que saíam perambulando, assustando a humanidade. Sempre existiu. E nós temos que lembrar que no Velho Testamento há várias e várias passagens em que alguém ouvia vozes, atribuía-se a Deus direto, mas Deus nunca falou diretamente com ninguém. O que acontece é que são inspirações. No Novo Testamento, a mediunidade ela fica mais evidente, porque ela se torna bela com os ensinamentos em que Jesus veio trazer para a humanidade. Se nós começarmos a prestar atenção, nós vamos ver que, olha, houve materialização. Elias e Moisés. Houve também curas através de médiuns. Houve amostra ali de obsessões. Por exemplo, quando Jesus estava pregando no templo, um homem se jogou no chão e em gritos espumando dizia: "Que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré?" E ele desceu da tribuna e ordenou que aquele espírito deixasse aquele homem. Imediatamente, aquele homem ficou liberto. Isto é uma mediunidade em que nós chamamos hoje de transviada do caminho do bem, do caminho da luz, aonde os espíritos inferiores tomou conta daquela criatura que é médium. Então, depende exclusivamente da pessoa encarnada. Mas, não só no Novo Testamento, se nós nos reportarmos, não é, na Idade Média, se nós nos reportarmos junto à Igreja Católica, nós vamos ver que o tempo todo houve as mensagens dos médiuns se comunicando com o plano espiritual. Quem não conhece os milagres dos santos? Que não passava de médiuns. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa é o mesmo espírito. Então, ele estava numa palestra. Quando ele sentiu o seu anjo espiritual, ou seu mentor, como nós falamos hoje, chegou e alertou que a sua família estava lá em Lisboa, passando por momentos terríveis, em que seriam condenados à morte. Ele simplesmente abaixou a cabeça, pediu licença para os seus ouvintes e fez o transporte. Ele apareceu lá em Lisboa, defendeu a família e voltou para o corpo, aonde todos ficaram libertos. Isso é um tipo de mediunidade, sim, aonde a pessoa desenvolveu essa mediunidade em que o corpo fica aqui, a alma sai do corpo, nós temos o perispírito, como eu já falei, e ele se torna visível através do perispírito e dá para conversar e dá para explicar. Mas isto, o médium está muito bem desenvolvido. O que dizer, por exemplo, de Teresa d'Ávila? Ela se tornou um símbolo para nós de fé. Por quê? Teresa d'Ávila, ela se tornou cristã, de família muito rica, e ela se tornou carmelita. Vocês sabem que na Igreja Católica, as carmelitas viviam no Carmelo, fechadas, aonde elas não via pessoas comuns, passavam trancadas. Teresa d'Ávila, inspirada, vendo o Espírito e ouvindo, ela mudou o convênio, porque ela disse: como pode
a Espanha estava em guerra civil. Então havia muita criança órfã e viúvas. E ela disse: não é assim que nós vamos servir ao Senhor. Nós temos que sair de nós e ir na direção dos que estão sofrendo e levar a eles aquilo que nós temos da nossa fé e das nossas coisas materiais também, distribuindo alimento, distribuindo roupas, não é? Então, ela caiu certa vez em transe. Ela simplesmente apagou, adormeceu. Quem via achava que ela estava morta, porque a respiração parece que para, o punho para de bater. Então é como se a pessoa estivesse num estado catatônico. E ela permaneceu dias. E quando ela voltou, ela descrevia tudo por onde ela passou. Então ela descreve inclusive lugares de muito sofrimento, aonde ela via almas que pediam socorro. Havia também um lugar, como ela disse, dos suicidas. Mas ela viu também o esplendor dos planos superiores. Então, a gente vê que é um tipo também de mediunidade. Então, todos foram canonizados. São Francisco de Assis era docilidade em pessoa. Ele amansava os animais, as feras mesmo. Ele conversava com os bichos. Certa vez, os comerciantes, aqueles que plantavam, saíram para matar um lobo. Ele foi na frente e disse: irmão lobo, vai embora porque eles vão te matar. Era como se ele tivesse entendido, porque ele caminhou e de vez em quando dava uma paradinha e olhava para trás. Então, são todos filhos de Deus realmente. E a pureza da sua alma fez com que o lobo entendesse as suas palavras. E todos os livros que nós lemos de mediunidade, a gente vê que as curas que aparecem, que acontecem nas reuniões, eram médiuns de efeitos físicos e que tinha muito ectoplasma para doar. Esses médiuns, eles ajudam os espíritos a curar as pessoas, os nossos corpos. Nós podemos dizer que existe o fluido A. O que seria o fluido A? Para nós entendermos, é o puro, é aquele que sai de Deus. O fluido B é nosso, é dos encarnados. E o fluido C são os espíritos que arrecadam esse fluido, essa energia, dessa assistência dos médiuns aqui presentes e levam em favor dos doentes. Mas segundo esses irmãos espirituais, eles dizem que o mais perigoso é o B, porque justamente é do encarnado. E às vezes eles estão contando com alguém que tenha um fluido, vamos dizer, às vezes vermelho, às vezes azul, assim por diante. Eles contam, mas a pessoa aparece na reunião alcoolizada. Aparece na reunião, assim, comeram muita carne, estão muito alimentados. Então vai dificultando o acolhimento desses fluidos. É aonde eles explicam a necessidade de nós irmos nos espiritualizando, deixando os alimentos mais pesados, o álcool, o cigarro, o fumo, para que esse fluido seja de fato benéfico para ajudar. Vocês imaginam, numa casa espírita, numa semana, acho que passa mais de 1000 pessoas, e todos vêm pedir alguma coisa. E tem outros que dizem assim, tem médiuns estudiosos que falam assim, mas aquele médium, ele é perturbado, esse médium não convém ficar aqui, ele tem maus costumes. Diz André Luiz, nesse livro magnífico, que é Nos Domínios da Mediunidade, ele fala que isso é desculpa, porque nós não queremos assumir uma responsabilidade. Porque quando chega numa casa espírita, a pessoa foi movimentada por vários e vários espíritos que tiveram um trabalho imenso para fazê-los chegar até aqui.
vai removendo a má vontade, vai removendo entidades que chegam confabulando através do pensamento, dizendo o que você vai fazer lá, você está perdendo tempo, você precisa viver. E a nossa vida vai tomando um rumo totalmente diferente. Então, a gente precisa, no dia dessas tarefas, não é? A gente, pelo menos, abster-se de determinadas coisas. Agora, a mediunidade, quando é transviada, ela dá muito trabalho mesmo. Mas, como diz Jesus, quem que precisa do médico? Não é o enfermo? Então, nós temos que acolher. Na casa espírita, venha da onde vier, seja o que for, sejam bem-vindos, sempre. Sempre, porque ninguém chega numa casa espírita, gente, pela vontade ou então de repente se tornou um verdadeiro santo, um verdadeiro cristão. Não, tem as entidades que procuram nos ajudar. E olha, a gente precisa tomar muito cuidado com o pensamento, porque ele nos conduz. Eu lembrava essa semana de uma passagem aqui na nossa casa, que é o seguinte: houve uma época em que nós fazíamos muita festa, a festa das nações. Era aqui no Caramuru, né? Às vezes nós fazíamos na rua, às vezes nós íamos para o Parque do Carmo, chegamos a fazer também até lá na Santista, né? Que tinha um palco muito grande, um lugar muito bom, montava-se as barracas, né? E essas barracas, cada país tinha sua comida típica, e na hora da festa mesmo, que era o ápice de tudo, é quando a mocidade apresentava números ligados a esses países. De fato, daqui dessa casa saiu o Vladimir, que é filho do Laudemir e da Ana. Ele hoje é um coreógrafo. Ele dança numa... eu não sei como chama, mas é muito importante. É o cisne negro, parece. Não, isso é a dança. É o quebra-nozes, lembrei. Ele dança no quebra-nozes, ele é coreógrafo, casou também com a bailarina, saiu daqui da nossa casa. Eram verdadeiros artistas. E estava passando um americano, viu a potencialidade dele e ele não resistiu. Foi, e hoje eles vivem da arte, né? Então, a gente vê que tudo tem uma programação. Até aquele senhor ser levado para vê-la na Santista, o que nós apresentávamos tinha um propósito de Deus. Mas, nessa época, a gente fazia o encontro de casais. Dava-se um trabalho imenso para fazer tudo aquilo. Nós montávamos a creche, tinha só aquele prédio. Então, enquanto os pais estavam aí confinados no Caramuru, nós estávamos com as crianças na creche. Então, tinha de fato muito trabalho a fazer. E quando chegou a vez dos jovens, pediram para que eu falasse a respeito dos vícios. Eu fui logo dizendo: não sou oradora. Então, eu tenho que esperar a misericórdia dos espíritos virem me ajudar para que eu possa programar para poder falar com os jovens a respeito dos vícios. E a Maristela, né, que era uma companheirona, ela falava: Isabel, cadê o resumo? A gente precisa passar, naquele tempo era mimeógrafo, para poder distribuir para os jovens. E eu então dizia: eles estão me cobrando, me ajudem. Aí Dr. Bezerra veio. E Dr. Bezerra me ensinou algo que me fez lembrar muito essa semana. Foi o seguinte: ele disse que tudo que nós fazemos em vidas passadas está gravada no nosso cérebro. Então pode ver que diante mais ou menos de 700 encarnações, nós temos até a autodefesa. É que a gente vai se distanciando muito da espiritualidade e nós vamos ficando muito exposta ao perigo que o planeta está. E Dr. Bezerra disse: avisa para os jovens que essas encarnações, que já passamos até pela caverna, foram encarnações muito difíceis. E quando nós começamos a usar a droga, ela mexe com um lado do cérebro. E esse lado vai nos jogando para trás.
Aí nós vamos no outro dia fumar outro tanto, passa um tempo, nós vamos outro tanto, e o nosso cérebro vai voltando para trás, como uma regressão espontânea. Nós não sabemos aonde nós vamos parar. Por isso a violência, uma pessoa que é calma, de repente agride, quer matar todo mundo. Então o doutor Bezerra me disse isso. O perigo, até o álcool também nos faz regredir, segundo o doutor Bezerra, mas essas drogas que são proibidas é pior de todas. Então eu pensei, será que eu captei certo? Meu Deus, será? Eu nunca vi isso, é muito perigoso. A gente não sabe quem foi, quem somos de fato, quais os arquivos que nós trazemos. E naquela semana, a gente às vezes liga o televisor porque precisa limpar um pouco a mente, por causa que meditamos muito, lemos muito, e tem trabalhos que a gente desenvolve, então precisa limpar um pouco, nós precisamos apagar um pouquinho e se divertir, mas não tem também o que se assistir hoje em dia, a não ser os desenhos animados. Então, o que aconteceu? Eu liguei a televisão e saiu um caso que me chamou a atenção, porque veio exatamente naquilo que o doutor Bezerra havia me explicado. Um jovem de muito boa aparência acostumava chegar em casa e pedir para a avó um dinheiro para que ele fosse arrumar a droga. A avó, pobrezinha, dava, não sabia falar não e também tinha um medo de falar não. Mas aquele dia ele chegou e pediu para a avó. E a avó disse, eu não recebi ainda, meu filho, eu não tenho dinheiro nem guardado, não tenho. Ele foi ficando revoltado, pegou a avó pelo cabelo, no alto do cabelo, e cortou o pescoço. Nisto, o carro do tio chegou, que era filho daquela vozinha. Ele entrou num pânico de medo, ele pegou a cabeça e jogou. Claro que a polícia veio, fez o papel dela, mas na penitenciária ele foi voltando normal. Quando ele caiu em si, precisavam até amarrá-lo, porque ele queria se matar de desespero. Ele não acreditava que ele fez aquilo, mas para mim, que os espíritos induziram para que eu visse aquela cena, eu falei, pois é, ele voltou no tempo da caverna. É muito fácil. Agora, a gente vê a violência em cada minuto, em cada instante. Se mata uma pessoa por causa disso, por causa daquilo, mas não tem justificativa. E é por isso que nós temos que de vez em quando falar, porque são médios também, envolvidos, não é? Vamos dizer, essas entidades que conversam em telepatia. E mandam mensagens para a pessoa. E devagar, eles vão construindo na mente da pessoa, a pessoa vai ficando focada naquilo e só quer aquilo. É um absurdo. Mas nós temos que alertar. Os jovens, nós pais, temos que conversar com os filhos. Uma casa como essa, agora, por exemplo, está lá em cima a reunião de jovens com crianças. Está se ensinando o Evangelho, está se ensinando o amor ao próximo, à família. Então, isto é o papel da casa espírita. Todos que chegam têm que ser acolhidos. E entendendo que os médios têm um papel preponderante. Aqueles que vão se tornando conscientes, eles mais ajudam. Quem é mais consciente e consegue realmente conter a si próprio, ajuda mais. Ajuda esses benfeitores, não é? A até doutrinar espíritos, até ajudar para que esses espíritos não façam do nosso lar um quartel-general de espíritos inferiores. Então, a mediunidade transviada, que André Luiz fala tanto a respeito nesse livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, que está aqui, olha gente, eles vão explicando para nós tudo que é referente à mediunidade, colaborando mais ainda com o livro dos médiuns, aonde fala do fluido da energia. E como é que se processa, gente, essa ajuda?
Se tem um espírito que está me perseguindo, nos momentos da desobsessão, ele é trazido em quê? É uma reunião. Até é bom eu falar disso, porque as pessoas dizem assim, posso ficar? Posso ficar? A impressão que passa para mim é como se fosse um teatro. Quer ver cenas, quer ver o que acontece. Isso não é curiosidade, isso é coisa muito séria. E o Chico Xavier dizia para nós assim, nós não podemos expor a dor, o fracasso das pessoas. Os médiuns têm que entender que quando está em trabalho, eles estão fazendo uma coisa para Deus, para Jesus. E quando sai do trabalho, não é para ficar lembrando. Nossa, incorporei um espírito hoje, aí começa a contar a história. Porque o médium, quando a entidade chega e de fato domina, através do fluido, o médium capta o que está acontecendo com aquele espírito. Ele capta o sofrimento, ele capta de onde veio. Mas isto fica com o médium. Por isso que quando termina o trabalho da desobsessão, aplica-se o passe, faz a oração. E os amigos espirituais estão atentos. Então eles vêm nos ajudar a limpar aquele fluido negativo. Gente, o médium, ele precisa estar sempre em estudo, amando o próximo. Porque nós não podemos viver olhando a mediunidade desse, se está certo ou se está errado, aquele se incorporou ou não incorporou. Isso é problema de cada pessoa. A não ser, o dirigente ele pode interferir quando a pessoa vai se miscuindo na vida de alguém. Quando, através do médium, ele invigilante, ele começa assim, olha, tem uma entidade aqui que mandou você comprar um apartamento. Tem uma entidade aqui que disse que você tem que fazer isso, isso, isso. Isto o dirigente tem que interferir. Porque depende, às vezes, de terceiro. Você compra um apartamento pensando que o espírito, afinal, vai materializar algum dinheiro para você. Mas não vai. Então, o médium tem que passar pelo crivo da razão. Ele tem que passar pelo filtro mediúnico para poder dar uma mensagem. Ora, isto parece ser uma coisa banal, uma coisa chata, boba, sempre a mesma coisa. Para o médium não é a mesma coisa. Porque cada hora que ele sente o espírito é uma novidade. Porque cada um deles tem uma história para contar. Agora, é necessário concentração. Médium que não tem concentração, ele não consegue captar muito bem. Por isso, as reuniões de estudo que ensinam os médiuns, não é, a concentrar, e não é só os médiuns que estão aqui na mesa, é todos vocês. Porque a maioria que passa na orientação são médiuns. Às vezes estão absolutamente parados, não fazem nada. A casa espírita não pode exigir que o médium se torne santo de um dia para outro. É devagar, é passo a passo. Nós não podemos querer que o médium de psicografia, de repente, vire um Chico Xavier. Porque quantas encarnações que precisa para o médium colaborar na escrita? Porque o médium também, ele é acusado às vezes. Isso é animismo. As pessoas nem sabem o que é animismo. Gente, todo médium, ele é anímico. Porque se eu começar a tocar violino, de uma hora para outra, eu que nunca estudei, é porque o espírito chega, ele mexe na minha memória até chegar onde eu tocava violino. Aí ele movimenta a minha vontade e ele manipula para que eu toque realmente violino. Se eu nunca toquei encarnação nenhuma, se torna muito difícil, quase que impossível. E o Chico, ele falava o seguinte, por que tem a entrevista? Porque o espírito também ele tem a energia e o fluido. Ora, o médium, quando ele está entrevistando, ele está puxando a energia. É a hora que os benfeitores espirituais ligam aquele médium, sabe aonde? Na mediunidade dele.
E muitas vezes ele corre na mesa para ver qual é o médium que tem mais capacidade para incorporar aquele espírito. Ora, por que a gente fala tanto dessas coisas? Sabem por quê, gente? Eu noto, depois de 40 anos, vai fazer 41 em janeiro, embora eu estou cansada de dizer que desde menina a gente trabalha com a mediunidade, eu falo porque eu noto que nos dias que tem fenômeno da psicografia, da pictografia, os dias que tem o passe de cura, quando tem um médium que esteja mais, eu vou dizer, mais fluido de cura, a multidão corre. O dia para estudar ninguém quer. Ninguém quer, é difícil. Olha, nós temos trabalho de terça-feira, que é o mais antigo da casa, aonde os nossos companheiros estudam e desenvolvem a pessoa. Porque todos nós temos que ter o dom da concentração. É o mínimo. As pessoas chegam e dizem assim: eu li o livro, não entendi. Não consigo entender uma página. Porque a mente desocupada, a mente está nas coisas imediatas. Nós não paramos para reflexionar, para nos conhecer um pouco. Não, a gente quer entender já, ler o livro e já saber tudo quase que de cor. Não é assim, meus irmãos. Não é assim, tudo é questão de tempo. Então, nos estudos, além de desenvolver o conhecimento, porque todos têm a oportunidade de falar, assim é o hábito da nossa casa. E tem também o trabalho da quarta-feira, aonde um grupo de pessoas sentam para estudar. Não é curso de espiritismo, porque ninguém consegue, numa encarnação, entender o espiritismo inteiro. Mas é estudo da doutrina espírita que envolve o Evangelho, envolve até a Bíblia. Então, é o mesmo sistema, estuda-se, depois concentra-se, as pessoas começam a sentir o que é fluido. Porque se eu não estou concentrada, eu nem estou sabendo se tem espírito aqui ou não tem. Agora, se eu concentro, eu sinto a energia da entidade. E a gente vai aprendendo até os pontos, não é? Das irradiações. Começamos a conhecer a entidade, se ela é do bem ou se ela está mistificando, se ela está com mentira, querendo nos enganar, por causa do fluido. Aí vocês dizem, mas isso é coisa do espiritismo? Não é. Vocês sabem que Paulo de Tarso, depois que Jesus foi para o plano espiritual, ele se tornou cristão. De todos os apóstolos, o que tinha mediunidade de doutrinação era justamente Paulo, de todos. Ele conhecia, e não sabia por quê, ele conhecia o fluido. Tanto é que lá em Cônio, eles começaram a pregar o Evangelho. Estava ele e Barnabé. E toda a cidade que eles passavam, eles eram apedrejados, chicoteados, tinham que fugir às vezes, mas deixava ali um núcleo de pessoas para estudar a vida de Jesus, para estudar o Novo Testamento. Então, naquele dia, a moça subiu no púlpito, né, após eles terem falado, e ela gritava assim: olha os filhos de Deus, olha a luz passando por aqui. E começou a elogiar o médium. Paulo silenciou. Barnabé, exatamente, quando foi embora, ele estava muito entusiasmado. Ele falou: viu, até que enfim nós fomos reconhecidos. Ninguém nos chicoteou, ninguém nos expulsou. Mas Paulo não disse nada. No outro dia aconteceu a mesma coisa. No terceiro dia, Paulo desceu da tribuna e ordenou que aquele espírito imundo deixasse aquela menina. Aí eles foram apedrejados. Aí eles sofreram bastante, porque a moça era uma médium que incorporava inconscientemente
E as pessoas faziam consulta. Será que dá certo eu jogar na loteria? Será que vai dar certo agora eu comprar dólar? Porque pode subir ou pode descer? Será? Era isso. E também tinha a amarração do amor. Não é? Você quer realmente tirar o marido da outra? A gente tira, amarra. Gente, tudo isso é um pouco assim de fanatismo que nós trazemos dentro de nós. Porque ninguém amarra ninguém. Vocês podem saber que se tiver isso, é porque teve alguma atração, não é? De sexo e de outras coisas mais. Então, é necessário, sabe, a gente aprender a analisar. Então, Paulo, ele era um grande doutrinador. E Barnabé falou, eu não entendi. Olha o que você fez. Aí ele falou, porque aquilo falava de Deus, mas não era de Deus. Então ele sentiu aquela energia. E tem médiuns que sente. Conforme vai desenvolvendo, a pessoa percebe. Olhando, a gente começa a sentir. Mas isso é um tipo de mediunidade. E a pessoa não é enganada. A pessoa aprende realmente a concentrar e a perceber até dentro do pão de cada dia. Porque é automático, mediunidade, agora eu fechei. Isso não existe. Então, companheiros, a gente aprendendo as leis de Deus, aprendendo que nós somos filhos de Deus, aprendendo que esse Deus misericordioso não nos dá de forma nenhuma uma cruz mais pesada do que possamos carregar. Aprendendo também que quando nós sentimos o peso muito grande da cruz, é porque nós estamos nos afastando de Deus. Conforme nós voltamos para Ele, passa-se então a ser mais tranquilo, porque Ele nos dá a sustentação. E também aprendendo que amar o próximo é aceitar como ele é. Nós nunca queremos mudar uma pessoa porque nós não vamos conseguir. Tem que partir da pessoa. Então, diante desses fatos todos e sabendo com certeza que o nosso futuro é o desencarne, só nos resta nesse instante dizer, amado Jesus, por tudo que nos dás, por tudo que nos deste, nós te agradecemos. E pedimos ainda, Senhor, que nos ajude, acrescente em nós a sabedoria, para que possamos ajudar melhor o nosso próximo. Auxilia-nos a compreender a vida para poder sublimar a própria vida. Auxilia-nos a sentir a responsabilidade de cada momento, de cada instante, para que, Jesus, não venhamos a decepcionar esses benfeitores espirituais que tanto esperam a responsabilidade brotar e florir em nossos corações. Oh, meu Deus, meu Pai, permita que nesse momento Jesus possa estar conosco e que Jesus possa permitir que Maria, a nossa Mãe Santíssima, possa abrir o seu manto de virtude, essa constelação de luzes e verdade, e possa ela cobertar todo o planeta Terra, acalmando os corações, mas sobretudo, Senhor, por um acréscimo de misericórdia, olhai pelo nosso Brasil, que é a pátria do Evangelho. Ajuda-nos a estar contigo tanto quanto estás conosco, e que possamos ajudar esses benfeitores, Dr. Bezerra, citado essa noite que aqui se encontra. Olhai pelos enfermos da nossa casa e pedimos sobretudo, Senhor, pela nossa querida companheira Ivone, pelo filho do dia 30 que se submeterá a um exame, quer dizer, a uma cirurgia complexa, mas que as tuas mãos dadivosas, em nome do Cristo, possa guiar as mãos do cirurgião e faça-se sobretudo a tua vontade. Assim, Jesus, sê conosco agora e para sempre, que assim seja.